Oi, tudo bem com você? Espero que sim. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre Joanete. Aguarde a vinheta, que vamos conversar em seguida. Oi, aqui é Alice Damasceno, cuidando das suas emoções. E o assunto que eu escolhi para hoje é Joanete. Eu falo desse jeito, mas tem pessoas que falam Joanete, né? Esse tom assim mais agudo. Então, tanto faz uma coisa como outra, o negócio é a mesma coisa. Qual que é a definição? Então, é um desvio lateral acentuado no primeiro dedo do pé e forma uma saliência. Eu acho que quase todo mundo já conhece isso, né? O dedão do pé fica assim meio torto, né? Então forma uma saliência assim lateralmente, vai oprimindo os outros dedos, né, do pé. E muitas vezes causa dores, principalmente se for um sapato muito apertado, ou se andar muito, né? Então algumas dores às vezes acontecem. E outros têm aquela saliência e tal, mas não causa nenhuma dor, aí depende, né, de cada pessoa, né? Agora é interessante que às vezes as pessoas reclamam de dor sazonais, né? Em alguns momentos. Às vezes faz referência ao frio, mudança de temperatura, essas coisas, mas muitas outras vezes, assim que elas percebam, né, por conta da formação do joanete ter sido feita, né, a partir de algumas questões emocionais, que eu vou colocar aqui para vocês, nessas ocasiões que lembram alguma coisa que aconteceu em algum momento, o joanete pode doer. Então, quando a gente pergunta, olha, quanto seu joanete dói, em que momento, é com frequência, é sempre no mês de setembro, é sempre né, em tal ano, não sei o quê, aí a pessoa fala e a gente vai rememorando e vai perceber que ele dói naqueles meses ou naqueles dias que faz lembrar um dos desencadeadores, né, daquela disfunção. Então, isso aí no tratamento, né, na compreensão mais ampliada da situação, a gente consegue perceber isso melhor. Bom, mas dentro da metafísica, né, vamos entender como que as coisas acontecem. Né? Observa então o seu perfil de personalidade, se você tiver esse problema, e vamos tentar entender aqui, ampliar um pouco esse olhar. Lembrando sempre que isso aqui não é regra matemática e nem todo mundo que tem esse perfil vai ter joanete e vice-versa. Né? É só um parâmetro para você poder entender melhor como que seu corpo pode estar reagindo a essas situações, ok? Então, geralmente, encontra-se em pessoas com dificuldade de dizer não. Tem outras formas do seu corpo denunciar isso também, sempre tenho dito aqui. Mas uma delas pode ser essa, tá? Então, é o medo do que o outro vai pensar, do que o outro vai falar, e o medo, principalmente, de ser rejeitado pelo outro. Então, tem pessoas que pensam assim, se eu disser não, não vai gostar mais de mim, vai se afastar, vai achar que eu sou egoísta, nem vai pensar que eu sou imprestável, e faz um monte de fantasias, então elas acham que ela tem a obrigação de falar sim o tempo todo. E isso é muito perigoso. E para falar disso, eu queria até sugerir um curso que está aí na plataforma da Hotmart, né, que eu planejei para vocês, Equilíbrio Emocional, Conquiste Sua Qualidade de Vida. O link está aí na descrição deste vídeo, tá bom? Depois você vai dar uma olhadinha lá e vai conferir. Mas continuando aqui, então, a pessoa que tem dificuldade de falar não esse pode ser um gatilho, pode ser um desencadeador dessa questão aí, do joanete, né, como alguns dizem. Outra coisa, perfil controlador. Sabe que as pessoas que querem tudo sob o seu controle, querem ter as pessoas à disposição delas, querem saber de tudo, querem dar conta de tudo, né? Principalmente mães muito dedicadas, perfeccionistas, que criam os filhos com muito zelo, e aí eles se casam, vamos supor, estou aqui hipotetizando, né, uma situação, e aí vão ter suas famílias, aí todo fim de semana ela quer que todo mundo esteja dentro de casa, todo mundo lá. Você passa 2, 3 dias sem ligar, 2, 3 dias sem aparecer, já quer saber o que está acontecendo, por que não veio, por que não apareceu, por que não fez. Então, é aquela pessoa assim que não deixa as coisas fluírem. Elas estão sempre tentando controlar, né, igual um polvo, né, com as perninhas assim, querendo controlar a galinha, né, com os pintinhos embaixo da asa o tempo todo. Então, pessoas mais ou menos com esse perfil podem ter com esse gatilho, desencadear essa protuberância aí, né, no pé, denunciando essas coisas, né. Agora, é interessante porque isso faz uma conexão direta com os rins,
e também com medo, porque os rins é um órgão que em disfunção ele aponta para medo de algumas situações. Como eu tenho dito aqui, eu entendo, a metafísica entende o corpo de uma forma holística, quer dizer, mente e corpo têm uma relação de interdependência e um vai, né, atuando no outro, né, para a formação de doenças ou para a cura dessas doenças. Então, quando você vê um joanete, você precisa perceber também como que está o seu funcionamento renal. Como que, né, sua ingestão de água, né, essa limpeza que o organismo faz através dos rins. Então é bom verificar isso aí. Está sempre disponível para os outros, se deixando de lado. Então, como ela está sempre adiando projetos ou suprimindo projetos que fez na vida em função das pessoas, então ela sempre se deixa de lado e prioriza o atendimento à necessidade do outro. Agora, como que isso, quando, né, que isso acontece que é uma forma problemática? É quando a pessoa faz isso, mas no fundo, querendo fazer diferente. Porque quando você faz alguma coisa para alguém deliberadamente, você faz, acabou, foi numa situação, você teve um filho, por exemplo, né? É pequenininho, bebê, você se desgasta, se arrasa, não sei o quê, e depois volta de novo a ficar bem. Então, assim, é coisa normal, natural. Agora, quando você começa a fazer coisas se sentindo na obrigação de fazer, né, e deixando as suas coisas sempre de lado o tempo todo e reclamando para você mesma ou para alguém sobre isso, sem conseguir, né, resolver a situação de outra forma, aí sim, isso é problema. Porque você tem vontade de fazer diferente, você reclama para você mesmo, você percebe que está, né, se auto-sabotando e não consegue sair daquela armadilha. Então, é mais ou menos disso que eu estou falando. Porque gostar de ajudar as pessoas é natural e a gente precisa fazer isso. A gente não pode ser egoísta para atender só as nossas necessidades. Mas a questão é quando você tem a necessidade de fazer tudo por todo mundo. Então, essa disfunção, esse exagero, se deixando de lado para fazer sempre o que o outro quer, você acaba esquecendo do que você gosta, de quem você é, de tanto disponível que você fica. Aí acontece essa questão, né, dessa frustração que vai se acumulando e também, sem querer, a pessoa começa a cobrar do outro o que ela faz e quase sempre isso não vem de retorno da forma como ela imagina. Daí fica frustrada. Poxa, mas eu fiz tanto por fulano e ele não fez por mim. Na hora que eu precisei, ele me atendeu. Aí vem aquela frustração misturada, né, com aquela sensação assim de incompetência, né, de rejeição. Aí faz aquele bolo todo e aí desencadeia alguma coisa que muitas vezes não é, né, não é uma coisa interessante nem saudável. Então, tudo depende do equilíbrio e da forma como a gente lida, né, com as coisas. Então, concordar com todo mundo o tempo todo é uma coisa assim que é como se não tivesse identidade, né? A gente não soubesse pensar, não soubesse se posicionar. Às vezes a pessoa tem uma ideia contrária à nossa, a gente fica quieto, não participa de nenhuma discussão, não contrapõe, porque fica com aquele medo de não saber argumentar, com medo do outro não gostar mais da gente, enfim. Então, são pessoas que, na verdade, se anulam para ficar em função das pessoas e não fazem esse relacionamento de uma maneira equilibrada. É sim, sim, não, não. Eu posso, eu quero, né, eu consigo te ajudar nesse momento, posso até aqui, depois não posso mais. Ou então não tem condição de fazer, não tem condição de ajudar nesse momento, e está tudo bem, está tudo certo, o outro pode gostar, pode não gostar, e ver isso com leveza, com tranquilidade, né? Isso seria uma forma assim, saudável de lidar com as situações. Mas são pessoas que normalmente têm uma autoestima muito baixa e necessitam da aceitação do outro para poder se valorizar. Elas não se valorizam pelos que elas são, né, reconhecendo suas possibilidades. Ela precisa da validação do outro, precisa do elogio do outro, precisa, né, da aceitação do outro para poder confiar nela mesma e saber daquilo que ela tem de bom. O medo da rejeição, né, já falei, está sempre embutido nisso aí. Então, ela abandona os seus projetos, como eu já falei também, reclama muito disso, sofre com isso, mas faz aquele círculo vicioso, né? E é interessante que pessoas que têm esse problema também, às vezes, né, a maioria das vezes, procuram uma ajuda médica, procuram uma ajuda de um profissional que lida com os pés, né? Usa palmilhas, tem alguns elásticos, alguns exercícios que são bons, aliviam, até mesmo analgésico ou fisioterapia, alguma coisa,
alivia bastante, né? Pode resolver temporariamente o problema, mas se você não entender a raiz disso, o desencadeador disso, né? As dores, ou as emoções que desencadearam, é muito provável que a coisa avance ou então que apareça outra vez, porque a raiz do problema não foi tratada, né? Então, o que é importante? Você não depender da aprovação dos outros, começar a aprovar e desaprovar a si mesmo, sem depender do que os outros pensam, do que os outros, né, querem ou desejam para você. Reconhecer as suas necessidades pessoais, não só satisfazer a necessidade dos outros, e dizer sim e dizer não de acordo com as suas possibilidades, de acordo com as suas conveniências pessoais também, ok? Fica aí então esse desafio, fica aí essa reflexão, né? E se você gostou desse vídeo, ou sente que pode ser útil para alguém, ou está chegando nesse momento agora, te dou muito boas-vindas e peço que você faça a inscrição, né? Que você dê o seu gostei, acione o sininho, faça compartilhamentos, faça comentários. Visite meu site www.aliciadamasceno.com e também lá no curso, não esqueça, né? Equilíbrio Emocional, Conquiste Sua Qualidade de Vida. O link está aí embaixo na descrição deste vídeo. Muito obrigada pela atenção e até a próxima oportunidade.